E hoje o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a lei que deu autonomia ao Banco Central. Os detalhes com Luciana Verdolim. Olha, o Supremo Tribunal Federal começou a analisar ontem um questionamento com relação à constitucionalidade da autonomia do Banco Central, que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, definindo inclusive mandatos físicos para presidente e diretores do BC. PT e PSOL recorreram ao tribunal alegando que a lei seria inconstitucional. O relator da matéria, o ministro Ricardo Lewandowski, votou pela ilegalidade. Segundo ele, a iniciativa da lei deveria ter sido, na verdade, do Executivo. Eu vejo que houve uma alteração muito importante na medida em que se busca subtrair este órgão e seus dirigentes, enfim, da órbita da presidência da República. O ministro Roberto Barroso, por sua vez, votou a favor da autonomia do Banco Central. Segundo ele, a iniciativa foi dos parlamentares, mas teve o sinal verde aqui da presidência da República, que inclusive já havia enviado projeto semelhante lá ao Congresso Nacional. Eu entendo que a regra constitucional que exige iniciativa do presidente da República não tem um conteúdo formal, tem um conteúdo material. É preciso que haja uma manifestação de vontade do presidente da República no sentido de deflagrar o processo legislativo naquela matéria. E isso aconteceu. O advogado do PSOL, André Maimone, durante sustentação oral, alegou que a autonomia do BC é vista como um retrocesso pela oposição. A impossibilidade de participação no processo decisório, a degradação de valores do trabalho e o abalo negativo nos direitos sociais dos trabalhadores, com potencialidade real de piora na condição social do trabalhador e da dignidade do cidadão brasileiro. Já o advogado-geral da União, Bruno Bianco, saiu em defesa da proposta que é discutida no país desde a época do governo do ex-presidente Lula. O Estado, por outro lado, não está abrindo mão de seu poder e dever de atuar como agente normativo e regulador de atividade econômica. O Estado não está deixando de exercer plenamente as funções de fiscalização, incentivo e planejamento de políticas monetárias e econômicas. Ao contrário, está assegurando o exercício desse seu poder e dever. O julgamento deverá ser retomado na sessão de logo mais à tarde. Ainda faltam 9 dos 11 ministros para votar. De Brasília, Luciana Verdolim. Este é um debate antigo. Acompanhei aí no pré-constituição pelo Roberto Campos, o avô do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Não é só o Brasil, é vamos dizer, uma ação para proteger a moeda, inclusive da vida política, né, um Banco Central independente, e que agora vai passar por um grande teste. O Brasil está com a tendência de alta na inflação e alguns fundamentos da economia mostram que os juros devem ser colocados no nível mais alto, tirando ali a força política do presidente da República. O presidente Jair Bolsonaro defendeu esse projeto. O próprio advogado-geral da União está dizendo que a iniciativa política foi do governo e não uma ação isolada do Congresso Nacional. Não se trata de um debate no Supremo sobre o mérito de um Banco Central independente, mas minúcias de quem teve a ideia, ou seja, a origem desta legislação. E o governo é que apoiou, e esta foi a iniciativa forte do presidente e da equipe econômica para aprovar um Banco Central independente, repito, que passa agora por um teste muito importante para proteger a moeda. Concordo com o Zé, a autonomia do Banco Central é um avanço institucional. O Banco Central tem que ser considerado uma instituição de Estado e não de governo, justamente porque em momentos em que há todo esse alarido, esse ruído fiscal, como agora, o Banco Central tem se revelado um importante anteparo para segurar a inflação e tomar medidas amargas, usar um remédio amargo, muitas vezes contra a vontade do Palácio do Planalto. Provavelmente o presidente Jair Bolsonaro não gostaria que o Banco Central elevasse os juros agora, porque isso impõe um freio na atividade
atividade econômica às vésperas do ano eleitoral. Por isso, essa autonomia formal, que já acontecia na prática, vários governos, inclusive no governo do PT, mas essa autonomia, que antes era uma ideia que acontecia na prática, mas a formalização é extremamente importante. Eu gostaria de fazer um comentário só sobre o comecinho da reportagem da Luciana, que fala sobre o marco temporal das terras indígenas. Esse é um outro caso muito importante e parece até risível, né, essa argumentação da Advocacia Geral da União que os índios não poderiam se reunir ali por uma questão sanitária de pandemia. Ora bolas, né? O presidente sempre provoca aglomerações, participa de inúmeras manifestações e a questão sanitária nunca pareceu ser um problema ou um entrave. Mas é importante que o Supremo reconheça o direito dos índios às terras e não estabeleça a Constituição de 88 como um marco temporal, porque muitas dessas terras, dessas questões não estavam pacificadas. Centenas de terras indígenas estão em discussão. Para o governo Bolsonaro interessa porque seria uma sinalização a mineiros, a grileiros e a agricultores que gostariam de tomar ou invadir essas terras indígenas, mas é uma dívida, se trata de uma dívida de uma reparação histórica com os povos originários que têm o direito de preservar sua cultura, seus hábitos, suas tradições e também ajudam a preservar o meio ambiente. Por isso, essa decisão do Supremo Tribunal Federal é muito importante para reconhecer que os indígenas têm o direito sobre as terras, mesmo depois de 1988.